no coração da Península Ibérica, onde a história sussurra através de ruínas antigas e o sol beija a terra com uma intensidade apaixonada, erguia-se a majestosa cidade de Velascor, conhecida por sua arquitetura secular, seus vinhedos verdejantes, e uma atmosfera que misturava a melancolia do fado com a vivacidade do flamenco. Velascor sempre fora um farol de luz e energia para a região, até aquela fatídica noite de outono, quando as estrelas, testemunhas silenciosas de incontáveis gerações, viram a cidade mergulhar em uma escuridão impenetrável, um vazio negro que engoliu não apenas a luz elétrica, mas também a própria sensação de normalidade. O grande apagão, como ficou conhecido nos dias que se seguiram, não foi um corte de energia comum. Não houve o familiar piscar de luzes antes da escuridão, nem o murmúrio distante de geradores a diesel tentando romper o silêncio. Em Velascor e em muitas outras cidades e vilarejos da península, a energia simplesmente cessou abruptamente, como se um interruptor cósmico tivesse sido desligado. Relógios digitais morreram instantaneamente, telas de televisão tornaram-se espelhos negros para o pavor refletido nos rostos das pessoas, e o zumbido constante da vida moderna deu lugar a um silêncio pesado, quase opressor, que permitia ouvir o bater acelerado dos corações e o respirar ansioso daqueles que se viam perdidos na escuridão. Nessa noite fatídica, viviam em Velascor dois jovens apaixonados, Isabela de Valência e Ricardo Montes. Isabela, com seus longos cabelos negros como a azeitona e olhos que capturavam a luz do sol como âmbar líquido, era uma historiadora talentosa, fascinada pelos mistérios do passado e pelas lendas que teciam a tapeçaria da sua terra. Ricardo, com seu porte atlético e um olhar que transmitia tanto determinação quanto gentileza, era um engenheiro eletricista, um homem que compreendia os intrincados caminhos da energia que agora misteriosamente faltava. O apagão os encontrou em seu charmoso apartamento no centro histórico de Velascor, desfrutando de uma noite tranquila. A súbita escuridão os envolveu como um manto frio, e a confusão inicial rapidamente deu lugar a uma crescente sensação de estranheza. Ricardo, como engenheiro, sabia que um corte de energia desta magnitude era extremamente incomum, quase sem precedentes. As linhas de transmissão da Ibéria eram redundantes, protegidas contra falhas isoladas. Um apagão generalizado sugeria algo muito maior, algo sistêmico e inexplicável nos dias que se seguiram. Enquanto a energia era gradualmente restaurada em algumas áreas, Velascor permanecia envolta em uma aura de mistério e apreensão. Assim, autoridades hesitavam em fornecer uma explicação definitiva. Falava-se de falhas técnicas massivas, de problemas na rede de distribuição, mas nenhuma dessas explicações parecia plausível para Ricardo, que conhecia a infraestrutura energética da região como a palma de sua mão. Ele sentia que algo mais estava em jogo, algo que ia além da simples falha mecânica. A curiosidade de Isabela, sempre atraída pelo inexplicável, foi despertada. Ela começou a mergulhar nos arquivos da cidade, buscando relatos de eventos passados, de fenômenos incomuns que pudessem estar relacionados ao grande apagão. Passava horas empoeiradas na biblioteca municipal, folheando jornais antigos, manuscritos amarelados e documentos esquecidos, em busca de uma agulha em um palheiro de história. Foi em um diário de um antigo guarda municipal, datado do início do século XX, que Isabela encontrou a primeira pista perturbadora. O guarda, um homem chamado Antônio, descrevia um período de estranhas flutuações de energia em Velascor, acompanhadas de relatos de luzes misteriosas no céu noturno e de um zumbido sutil, quase inaudível, que parecia emanar das profundezas da terra. Antônio mencionava um local específico, um antigo sanatório abandonado nos arredores da cidade, conhecido localmente como o Asilo da Luz Silenciada, que parecia estar no epicentro desses eventos. O Asilo da Luz Silenciada tinha uma história sombria e trágica, construído no final do século XIX como um refúgio para aqueles que sofriam de doenças mentais. O asilo rapidamente ganhou uma reputação sinistra devido aos tratamentos brutais e às condições desumanas a que os pacientes eram submetidos. Rumores de experimentos científicos obscuros, de cultos secretos praticados por alguns membros da equipe e de eventos inexplicáveis assombravam o local, mesmo décadas após seu fechamento e abandono. A população local evitava o asilo, sussurrando histórias de almas atormentadas que vagavam por seus corredores em ruínas,
presas em um ciclo eterno de sofrimento. Intrigados pela descoberta de Isabela, Ricardo decidiu usar seus conhecimentos técnicos para investigar a possível ligação entre o antigo asilo e o recente apagão. Ele sabia que, em algumas plantas antigas da rede elétrica da cidade, havia menções a uma subestação de energia localizada nas proximidades do asilo. Uma instalação aparentemente obsoleta e desativada há muitos anos. Seria possível que algo adormecido ali tivesse despertado, causando a pane generalizada. Juntos, Isabela e Ricardo embarcaram em uma jornada para desvendar os segredos do asilo da luz silenciada. A viagem até o local foi permeada por uma crescente sensação de apreensão. A estrada que levava ao asilo era estreita e sinuosa, ladeada por árvores centenárias, cujos galhos retorcidos pareciam abraçar o céu com um aperto espectral. O ar tornava-se mais frio à medida que se aproximava, carregando um aroma terroso e úmido, misturado a um cheiro sutil, quase imperceptível, de algo metálico e rançoso, que fazia os pelos da nuca de Ricardo se eriçarem. Finalmente, o asilo surgiu diante deles, imponente e decadente contra o céu pálido da tarde. A estrutura de pedra escura, com suas janelas quebradas como órbitas vazias e a rio trepadeira abraçando suas paredes como tentáculos verdes, exalava uma aura de abandono e desespero. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo sussurro do vento através das ruínas e o ocasional grasnido distante de um corvo, adicionando uma camada extra de melancolia e presságio à cena. A atmosfera ao redor do asilo era palpável, um peso invisível que pairava no ar, carregado de uma tristeza profunda e uma inquietude latente. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação instintiva de que aquele lugar guardava segredos obscuros, memórias dolorosas impressas em suas próprias pedras. Ricardo, apesar de seu ceticismo científico, não pode deixar de sentir uma pontada de apreensão. Uma sensação de que estavam adentrando um espaço onde as leis da natureza poderiam não se aplicar da mesma forma. Com cautela, eles se aproximaram da entrada principal, um portal escancarado que dava acesso a um interior mergulhado em sombras. A porta de madeira maciça, outrora imponente, agora estava apodrecida e pendurada em suas dobradiças enferrujadas, rangendo suavemente com a brisa, como um gemido fantasmagórico a lhes dar as boas-vindas ao seu reino de mistérios e horrores. O asilo da luz silenciada aguardava, pronto para revelar seus segredos mais sombrios àqueles que ousavam perturbar seu sono eterno. A brisa fria, que serpenteava pelos corredores do asilo da luz silenciada, não era apenas ar, era um sopro gélido do passado, carregado com o lamento mudo de almas esquecidas. Ricardo acendeu a lanterna de seu celular, e o feixe de luz dançou sobre as paredes descascadas, revelando a extensão da decadência. O cheiro era uma mistura nauseabunda de mofo, poeira e algo indescritível, metálico e adocicado, que Isabela identificou com um arrepio. O odor persistente de ferro, sangue e medo, impregnado nas próprias fibras do lugar. Os passos deles ecoavam, no silêncio opressor. Cada rangido do piso de madeira ou o estalo de detritos sob suas botas amplificados a um volume alarmante. Os corredores se estendiam em uma escuridão quase absoluta, as portas das celas enferrujadas, abertas ou entreabertas, parecendo bocas escancaradas no vazio. Isabela pusou seu cachecol mais para perto do pescoço, não apenas contra o frio, mas contra a sensação de que olhos invisíveis os observavam de cada recanto sombrio. Está sentindo isso? Isabela sussurrou, a voz tensa. Parece que o próprio ar está pesado aqui. Ricardo assentiu, sua lanterna varrendo uma cela em particular. Havia arranhões profundos nas paredes, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. É perturbador, ele admitiu, a voz mais baixa do que o habitual. Mas precisamos ser lógicos. Procurar a subestação. É a única coisa que realmente pode ter a ver com o apagão. Eles avançaram lentamente, cada sombra alongada pela luz da lanterna transformando-se em uma figura ameaçadora por um breve instante. Em uma das celas, encontraram um leito de ferro retorcido, e sobre ele uma boneca de pano desfigurada, com um olho pendurado por um fio. O ar ao redor da boneca parecia ainda mais frio, e um sussurro quase inaudível pareceu ecoar, fazendo Isabela recuar instintivamente. Isso não é normal.
"Oi, Ricardo", ela disse, a voz trêmula. "Tem algo aqui." "Eu sinto." Ricardo tentou manter a compostura. "É a sugestão do lugar, Isabela. Anos de abandono, histórias de terror. Nossa mente nos prega peças." Mas até ele sentiu um frio na espinha ao se afastar da cela da boneca. Eles continuaram a explorar, o objetivo de encontrar a subestação se misturando com a crescente curiosidade e o medo que o asilo instigava. Passaram por salas de tratamento com cadeiras enferrujadas e instrumentos médicos macabros, por cozinhas onde o cheiro de decomposição parecia ainda pairar, por dormitórios com camas em ruínas, cada um com uma história de sofrimento gravada em suas paredes. Em uma sala isolada, que parecia ter sido um escritório ou um arquivo, Isabela encontrou o que buscava. Pilhas de documentos embolorados, alguns tão frágeis que se desfaziam ao toque, preenchiam estantes tombadas. Em meio ao caos, ela descobriu uma caixa de madeira selada. Com cuidado, Ricardo conseguiu abri-la. Dentro, havia uma coleção de diários encadernados em couro, meticulosamente mantidos. O primeiro deles pertencia ao Dr. Alarico Mendes, o diretor do asilo em seus anos finais. "Ricardo, isso é incrível!" Isabela exclamou, com a voz embargada pela excitação e pela apreensão. "Estes diários podem nos contar tudo." Enquanto Isabela folheava as páginas amareladas, Ricardo inspecionava o ambiente. Foi então que ele notou uma rachadura incomum no chão, perto de uma parede que parecia mais robusta que as outras. A rachadura não era superficial, ela parecia se aprofundar, como se algo tivesse exercido uma pressão imensa de baixo para cima. Ele se ajoelhou e sentiu uma corrente de ar gelado vindo da abertura, um ar que carregava o mesmo cheiro metálico e rançoso, mas agora mais intenso, mais pungente. "Isabela, olhe isso", ele chamou, apontando para a fenda. "Se há uma subestação aqui, ela pode estar subterrânea. E essa rachadura parece nova, ou pelo menos foi causada por algo com muita força." Isabela, absorta nos diários, mal o ouviu. Ela havia encontrado uma entrada em particular que aprendeu. O Dr. Mendes descrevia estranhas ocorrências no asilo. Pacientes que sussurravam em línguas desconhecidas, sombras que se moviam independentemente da luz, e um zumbido de baixa frequência que parecia vir das profundezas da terra, causando dores de cabeça e alucinações. Ele mencionava experimentos para canalizar essa energia, para domá-la. As palavras fusão vibracional e ressonância etérea apareciam repetidamente. O Dr. Mendes, segundo seus próprios escritos, não era apenas um médico, mas um ocultista, que acreditava que a loucura era uma forma de sintonia com outras dimensões. Ele estava convencido de que o asilo estava construído sobre um ponto de convergência de energias telúricas, um nó na teia cósmica que ligava o universo. Sua obsessão era aproveitar essa energia para transcender a existência humana, usando os pacientes como meros catalisadores. "Ricardo, ele estava experimentando", Isabela exclamou, os olhos arregalados. Ele estava tentando manipular algo que não entendia. Ele falava sobre a convergência estelar, um momento em que a energia desse nó se alinharia com algo celestial. De repente, um ruído metálico e agudo ecoou de algum lugar profundo sob seus pés, fazendo-o saltar. O chão só da rachadura pareceu vibrar sutilmente. A lanterna de Ricardo tremulou e as sombras na sala pareceram se esticar e dançar por um instante. O ar ficou ainda mais frio, cortante, e o cheiro rançoso intensificou-se, quase sufocante. "O que foi isso?" O Ricardo perguntou, sua voz um pouco rouca, enquanto tentava estabilizar a luz. "É o que o diário fala", Isabela sussurrou, o rosto pálido. O zumbido, as vibrações. Ele as chamava de os sussurros do abismo. Ele acreditava que era a própria energia se manifestando. Eles sabiam que não estavam sozinhos. A cada passo, a sensação de serem observados se intensificava, e os sussurros, antes imperceptíveis, pareciam agora se formar em vozes distorcidas, vindas de todos os lados, misturando-se com o rangido do asilo, o vento e a própria batida de seus corações assustados. A curiosidade de Isabela e o ceticismo de Ricardo começavam a se confrontar com uma realidade que desafiava toda a lógica. O asilo da luz silenciada não era apenas um local abandonado,
era um receptáculo de uma força antiga, desperta, e a verdade sobre o grande apagão estava intrinsecamente ligada à sua natureza sombria. A cada respiração, eles sentiam que estavam mais próximos de desvendar um segredo, que talvez fosse melhor permanecer enterrado. O verdadeiro horror estava apenas começando a se revelar. A descoberta dos diários do Dr. Alarico Mendes foi um ponto de virada. As palavras escritas à mão, com uma caligrafia que se tornava progressivamente mais errática e maníaca à medida que os anos passavam, pintavam um retrato perturbador de um homem que havia cruzado a linha entre a ciência e a loucura. Ele descrevia pacientes que não respondiam a tratamentos convencionais, mas que pareciam sintonizar-se com um zumbido, revelando segredos que não deveriam conhecer, proferindo profecias em línguas mortas. Ele os via como antenas. Ricardo, Isabela murmurou, com a voz embargada pela repulsa e pelo fascínio. Ele acreditava que a doença mental era uma porta de entrada para uma realidade superior e que essa energia estava tentando se comunicar através deles. Ricardo, enquanto tentava iluminar a rachadura no chão com mais clareza, sentiu um arrepio. Isso é pura megalomania, Isabela. Ele estava delirando, mas a parte da energia. Talvez ele tenha encontrado algo que ele não controlava, e que agora está fora de controle. Enquanto ele falava, a rachadura no chão se alargou um pouco mais, e um fio de fumaça escura, quase imperceptível, começou a serpentear para fora dela, com um cheiro que fez ambos tossir. Era o odor de ozônio, de eletricidade queimada, mas também algo mais, algo orgânico e putrefato, como carne em decomposição. Era o cheiro da loucura do Dr. Mendes materializadas de repente. As luzes da lanterna de Ricardo começaram a piscar freneticamente, como um coração em fibrilação. O zumbido que Isabela havia mencionado, antes sutil, agora crescia em intensidade, vibrando através do chão e das paredes, fazendo os próprios dentes deles rangerem. As vozes distorcidas que pareciam sussurrar tornaram-se mais claras, mais próximas, parecendo vir de dentro de suas próprias mentes. Uma cacofonia de gritos e lamentos abafados está ficando mais forte. Ricardo gritou, sua voz quase inaudível, sobre o crescendo do zumbido. Ele tentou ligar e desligar a lanterna, mas ela parecia ter vida própria, piscando em um ritmo errático. Isabela sentiu uma pressão esmagadora no peito, como se o ar estivesse sendo sugado para fora da sala. Ela caiu de joelhos, as mãos sobre as orelhas, tentando bloquear as vozes que agora berravam em sua cabeça, misturadas com o lamento agonizante de centenas de almas. Entre os gritos, ela conseguiu distinguir palavras, fragmentos de frases em uma língua antiga que ela nunca ouvira, mas que sua mente parecia inexplicavelmente compreender. Libertem-me, Onoateia. A fusão. Ricardo, lutando contra o pânico, notou que a luz da lanterna, apesar de instável, estava agora concentrada na rachadura da fenda. A fumaça escura se densificava e um brilho azulado e pulsante começou a emergir, quase como se o próprio espaço estivesse se distorcendo. O ar ao redor da fenda tornou-se gelado, mas, paradoxalmente, eles sentiram uma queimação intensa na pele exposta, como se estivessem sendo irradiados. Não podemos ficar aqui. Ricardo gritou, pegando Isabela pelo braço e arrastando-a para fora da sala. Eles cambalearam pelos corredores, o zumbido e as vozes os seguindo, parecendo ecoar de dentro das próprias paredes. Cada célula parecia se transformar em uma boca que gritava, cada sombra em uma mão que tentava agarrá-los. O cheiro de ozônio e putrefação intensificava-se a cada passo. Eles tropeçaram pela porta principal e caíram no exterior, ofegantes, os pulmões ardendo, a cabeça girando. O ar fresco da noite pareceu um alívio abençoado, mas o silêncio, que se seguiu ao inferno sonoro lá dentro, não era reconfortante. Era pesado, oprimido, carregado com a memória do que haviam acabado de vivenciar. A luz do asilo, outrora um brilho etéreo, parecia agora mais fraca, quase como se tivesse sido drenada pela escuridão interior. Ricardo tentou acender o carro, mas o motor engasgou, recusando-se a ligar. Não! Não pode ser, ele murmurou, batendo as mãos no volante. Não é o carro, Isabela disse, com a voz rouca, apontando para o painel. As luzes estavam mortas, a bateria estava completamente descarregada, como se alguma força invisível tivesse sugado toda a energia. O mesmo fenômeno do apagão, mas em uma escala pessoal. Eles estavam presos.
A noite estava escura, e a única luz que tinham era a fraca luminosidade das estrelas, que pareciam distantes, quase indiferentes ao horror que haviam acabado de presenciar. O asilo, atrás deles, parecia ter se tornado ainda mais sombrio, uma silhueta ameaçadora contra o céu. O impacto psicológico foi imediato e profundo. Isabela, a historiadora racional, estava agora confrontada com algo que transcendia a lógica e a razão. Seus olhos, antes brilhantes de curiosidade, agora exibiam um brilho de terror. Ela havia sentido as vozes, a pressão, o frio cortante. Acreditar no que o Dr. Mendes escrevera em seus diários não era mais uma opção. Era uma realidade aterrorizante. Ricardo, o engenheiro cético, estava em negação, mas seu corpo traía o medo. Suas mãos tremiam incontrolavelmente e um suor frio escorria por sua testa. Ele tentava encontrar uma explicação racional para a bateria do carro ter descarregado instantaneamente, para as luzes piscando, para o zumbido e as vozes, mas não havia nenhuma. A realidade estava se desfazendo diante de seus olhos. Nós precisamos voltar para a cidade, Ricardo finalmente disse, a voz embargada. A caminhada de volta foi um pesadelo silencioso. Cada sombra parecia se mover. Cada farfalhar de folhas no vento soava como um sussurro ameaçador. Eles se agarravam um ao outro, a presença do outro sendo o único fio de sanidade que os impedia de sucumbir ao pânico absoluto. O asilo, agora distante, parecia observá-los, uma presença escura e pulsante no horizonte, prometendo que seu tormento estava apenas começando. Eles haviam despertado algo, e a criatura, o que quer que fosse, agora sabia de sua existência. O jogo havia mudado, e eles eram as peças. Os dias que se seguiram à sua fuga aterrorizante do asilo da luz silenciada foram marcados por uma neblina de incredulidade e paranoia. Velascor parecia a mesma, mas para Isabela e Ricardo, a cidade se tornara um palco para um pesadelo que só eles podiam ver. O que haviam vivenciado não podia ser simplesmente descartado como alucinações ou resultado da sugestão do lugar. As vozes, o cheiro, o frio cortante, a drenagem inexplicável da bateria do carro, tudo apontava para uma verdade mais sombria e inexplicável. Isabela não conseguia parar de pensar nos diários do Dr. Mendes. As palavras sobre fusão vibracional e ressonância etérea ecoavam em sua mente. Ela passava horas pesquisando em livros esotéricos, em artigos sobre física quântica e até mesmo em teorias da conspiração online, procurando qualquer coisa que pudesse dar sentido à loucura que haviam testemunhado. Ela descobriu que o conceito de nós de energia telúrica, ou linhas-lei, era comum em antigas civilizações, que acreditavam que esses pontos eram portais para outras realidades. O que o Dr. Mendes havia chamado de teia cósmica parecia ter paralelos com as descrições da estrutura do universo em grande escala, com galáxias conectadas por filamentos de matéria escura, e a semelhança com os neurônios do cérebro. Um pensamento que antes parecia poético, agora assumia um tom horripilante. E se o universo fosse um cérebro, e o asilo fosse um ponto crucial nesse organismo cósmico? Ricardo, por sua vez, estava lutando com a dissonância cognitiva. Como engenheiro, sua mente buscava a lógica, a causa e efeito. Mas nada do que ele sabia podia explicar a anomalia energética. Ele tentou replicar a descarga da bateria, usando dispositivos de alta potência, mas nada funcionava da mesma forma. Ele começou a desenhar diagramas complexos, tentando mapear as flutuações de energia na rede de Velascor durante o apagão, buscando um padrão, uma anomalia que pudesse levar a uma explicação racional. Mas os dados eram caóticos, sem coerência, exceto por um pico de energia inexplicável que emanava da área do asilo. O impacto psicológico era visível. Isabela tinha pesadelos vívidos, onde as vozes do asilo se manifestavam em seu sono, sussurrando segredos proibidos em línguas incompreensíveis. Ela acordava em suor frio, o cheiro de ozônio ainda impregnado em suas narinas. Ricardo desenvolveu uma insônia crônica, seus olhos sempre vigilantes, procurando por sombras onde não havia nenhuma. Ele começava a evitar lugares escuros, sentindo a mesma opressão que havia sentido no asilo. A crença em algo além da compreensão científica estava lentamente erodindo seu ceticismo. A ameaça, antes contida nas paredes do asilo, começou a se manifestar de formas sutis, mas perturbadoras. Na casa de Isabela, luzes piscavam sem motivo,
Eletrodomésticos ligavam e desligavam sozinhos. A televisão, desligada, às vezes emitia um chiado estático e, por breves instantes, parecia mostrar imagens borradas de corredores escuros, ou o rosto distorcido de alguém que gritava. Ricardo começou a ouvir o zumbido do asilo em sua própria casa, um som de baixa frequência que parecia vibrar em seus ossos, fazendo seus ouvidos doerem. Uma noite, Isabela estava folheando um dos diários do Dr. Mendes. Ele descrevia uma de suas pacientes favoritas, uma jovem chamada Rosalinda, que era uma médium natural. Mendes acreditava que Rosalinda era a chave para a convergência estelar, o canal perfeito para a manifestação da energia. Em um dos últimos registros, ele descrevia um experimento final com Rosalinda, no qual a energia do nó seria fundida com a consciência da paciente, um processo que ele acreditava que levaria à transcendência, mas que, pelo tom do diário, parecia ter dado terrivelmente errado. As últimas palavras de Mendes eram rabiscos frenéticos, quase ilegíveis, que mencionavam a voz do vazio e a teia se desfazendo. Enquanto lia, uma rajada de vento gelado invadiu a sala, embora a janela estivesse fechada. Os papéis sobre a mesa de Isabela voaram e um pequeno porta-retrato caiu, quebrando o vidro. Era uma foto dela com Ricardo, sorrindo. Quando ela se abaixou para pegar os fragmentos, notou algo estranho. No verso de um dos papéis que havia voado, que parecia ser uma planta antiga do asilo, havia uma anotação rabiscada que não estava lá antes. Com a caligrafia peculiar do Dr. Mendes, mas com uma tinta que parecia fresca, dizia: "Vocês vieram, e ela os aguarda." Na célula primária, o sangue de Isabela gelou nas veias. Ela mostrou a Ricardo, que também ficou sem palavras. A tinta parecia ter sido escrita naquele exato momento. Era uma mensagem. A criatura sabia que eles a estavam investigando. Ela os estava observando. Célula primária, Ricardo murmurou. Nos diários, Mendes mencionava uma seção subterrânea, onde ele fazia os experimentos mais arriscados. Ele a chamava de o núcleo. Eles sabiam que tinham que voltar, não por curiosidade, mas por uma necessidade premente de entender, de parar o que quer que estivesse acontecendo. A criatura estava ativa e estava se aproximando. A cada manifestação, ficava mais claro que a ameaça não estava contida no asilo. Ela estava se espalhando, como uma doença, uma ressonância do caos que havia causado o apagão. A segunda incursão ao asilo da luz silenciada foi diferente da primeira. Não havia mais a surpresa do desconhecido, mas uma resolução sombria, misturada com um terror mais profundo. Eles sabiam o que esperar, e isso era, de alguma forma, pior. O ar ao redor do asilo parecia ainda mais denso, o silêncio mais opressor, como se o lugar estivesse segurando a respiração, antecipando sua chegada. A rira nas paredes parecia se retorcer de forma mais agressiva, e as sombras sob as árvores pareciam mais esculturas, mais profundas, com uma escuridão que parecia absorver a luz ambiente. Desta vez, estavam mais preparados. O Ricardo o havia trazido. Lanternas mais potentes, kit de primeiros socorros e até um contador Geiger, na esperança de detectar alguma anomalia energética mensurável. Isabela tinha uma mochila com os diários do Dr. Mendes e um mapa rudimentar que havia desenhado com base em algumas plantas antigas que encontrara. Ao entrarem, o cheiro de ozônio e putrefação era mais forte, quase sufocante. O zumbido estava lá, constante, como um trovão distante que se recusava a ir embora, fazendo seus ouvidos zumbirem e uma dor de cabeça latejar em suas têmporas. As vozes, antes sussurros esporádicos, agora eram um coro baixo e constante de lamentos e gritos, distorcidos, parecendo vir de todas as direções, do próprio ar das paredes. Essa é a melodia do vazio que Mendes descrevia. Isabela sussurrou, a voz tensa. Ele dizia que era a linguagem da entidade. Ricardo acendeu as lanternas e varreu o corredor principal. O ambiente parecia ter se deteriorado ainda mais em poucos dias. O mofo se espalhava em padrões grotescos pelas paredes, e a poeira flutuava no ar, brilhando nos feixes de luz, quase como partículas de um sonho macabro. O objetivo era claro: encontrar a célula primária, ou o núcleo, mencionada no diário e na mensagem. Ricardo focou na rachadura que havia encontrado na sala do Dr. Mendes.
Era ali que a fumaça escura e o brilho azulado haviam surgido. Eles voltaram para a sala do escritório. A rachadura estava agora mais larga, e o brilho azul pulsante era mais intenso. O cheiro de ozônio era quase insuportável ali. Com a ajuda de uma barra de ferro que Ricardo havia trazido, eles conseguiram alargar ainda mais a fenda, revelando um túnel estreito e escuro que descia para as profundezas. Ele a chamava de Umbra Mortis, a sombra da morte. Isabela leu, de um trecho recém-descoberto do diário, o local onde a teia cósmica se conecta diretamente com a consciência e com o vazio. O medo era um peso esmagador, mas a determinação de Isabela e Ricardo era mais forte. Eles desceram pelo túnel, à luz de suas lanternas, mal conseguindo furar a escuridão abissal. O ar tornou-se úmido e ainda mais frio, e o zumbido aumentava. A cada metro, quase ensurdecedor, as vozes se tornaram mais claras, mais pessoais, chamando seus nomes em tons distorcidos, prometendo segredos, prometendo dor. Ricardo ouviu. Eu não consigo respirar direito. Isabela ofegou, a mão sobre o peito. O ar ali embaixo parecia rarefeito, pesado com a presença invisível da criatura. O túnel se abriu em uma câmara circular, subterrânea, com paredes de pedra úmida. No centro, havia uma espécie de altar rudimentar, construído com pedras ásperas. Sobre ele, emaranhados de fios enferrujados se conectavam a uma estrutura metálica bizarra que Ricardo reconheceu como partes de um antigo gerador de energia, mas modificado de forma grotesca, como se tivesse sido fundido com instrumentos cirúrgicos e ossos. Era o núcleo, a célula primária. O brilho azul emanava da base do altar, pulsando ritmicamente, e de dentro dele, a fumaça escura ondulava, formando formas etéreas que pareciam rostos humanos distorcidos ou tentáculos amorfos que se estendiam e se retraíam. O zumbido era ensurdecedor, e as vozes agora eram gritos de agonia, súplicas e risadas maníacas que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. De repente, a estrutura metálica no altar começou a vibrar violentamente. Os fios retorcidos chicoteavam, e o ar na câmara parecia ondular, distorcendo a luz das lanternas. O frio tornou-se insuportável, um frio que parecia penetrar os ossos, e o cheiro metálico e putrefato agora era avassalador, fazendo seus olhos arderem e suas gargantas queimarem. E então, ela se manifestou. Da fumaça azul escura que emanava do altar, uma forma começou a se solidificar. Não era uma criatura de carne e osso, mas uma aberração de energia e sombra. Começou como uma silita alta e esguia, suas proporções distorcidas, seus membros alongados e finos como galhos retorcidos. A cabeça era apenas um vazio, uma ausência, mas 2 pontos de luz vermelha e malévolos brilhavam onde deveriam estar os olhos, fixos neles com uma intensidade que fez seus corações congelarem. À medida que se materializava, o zumbido atingiu um crescendo insuportável, e as vozes se transformaram em um único grito agudo e dissonante que parecia rasgar o tecido da realidade. A criatura, movendo-se com uma lentidão perturbadora, começou a flutuar em direção a eles. Como alucinações ou o resultado da sugestão do lugar, retraindo-se como uma fumaça densa, o frio cortante, mas com uma presença física inegável da bateria do carro, Isabela sentiu seu corpo paralisar-se de puro terror. A criatura era mais horripilante do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. As palavras sobre fusão vibracional e ressonância não faziam justiça ao terror indescritível que emanava daquele ser. Ela percebeu que a criatura não tinha uma forma definida, e até mesmo ela mudava, adaptava-se, refletindo procurando qualquer coisa que pudesse dar sentido à loucura que haviam testemunhado. Ela descobriu que o conceito de nós de energia telúrica ou linhas lei era comum às antigas civilizações que acreditavam que esses pontos eram portais para outras realidades. Da loucura do asilo, o que o Dr. Mendes havia chamado de teia cósmica parecia ter paralelos com as descrições da estrutura sua voz um fiapo em grande escala. Isabela respondeu, a voz quase inaudível, mas com uma semelhança com os neurônios do cérebro, libertou um pensamento que antes parecia poético, os neurônios agora assumiam um tom horripilante. Essa coisa é a e se o universo fosse um cérebro falha nessa e o asilo fosse um ponto crucial nesse organismo cósmico, a poucos metros deles, por sua vez, estava lutando com a dissonância cognitiva, tornou-se ainda mais gelado, sua mente buscava a lógica, a causa e efeito, ao ponto de ser nauseante. Que ele sabia as vozes explicar a anomalia
tornaram-se mais claras. Ele tentou mais replicar a descarga mas não da menos bateria, aterrorizantes. usando dispositivos de procuraram alta potência, e a encontraram. mas nada funcionava da mesma forma. Eu sou o Ele ícone começou de a todas as desenhar mentes que diagramas foram forçadas a se conectar ao tentando vazio. mapear as flutuações Eu sou a de energia escuridão na que a rede luz de silenciou Velascourt durante o E apagão. agora, Vocês buscando se juntarão padrão, à teia. uma anomalia Serão que pudesse comigo, levar a uma o impactação impacto racional psicológico da mas os criatura era dados eram devastador. caóticos, sem Ricardo, coerência, o homem exceto de por um pico ciência, de energia viu seu inexplicável mundo que virar de emanava cabeça da área para do baixo. asilo. O impacto Suas certezas psicológico era desmoronavam visível. diante Isabela daquela tinha abominação. pesadelos vívidos, Ele onde sentiu as uma vozes pressão do em asilo sua se mente, manifestavam como em se seu a criatura sono, estivesse sussurrando tentando segredos forçar sua proibidos em sanidade a se línguas fragmentar. incompreensíveis. Ele viu Ela flashes de acordava em cálculos, suor de frio, equações com cheiro complexas de ozônio que se ainda tornavam impregnado em distorcidas suas e sem narinas. sentido. O Sua mente Ricardo sendo desenvolveu inundada uma por um insônia caos crônica. energético, seus olhos Isabela, sempre por sua vigilantes, vez, procurando sentiu uma por conexão sombras onde estranha não com havia a criatura. Uma Ele dor que não começava era a evitar sua, lugares mas escuros, que parecia vir sentindo de a mesma Rosalinda opressão e de que todos havia os sentido no sentidos asilo. que haviam sido A crença em torturados e algo além usados da nos compreensão experimentos. científica. Ela viu visões Estava de almas lentamente em agonia, erodindo seu presas em um ceticismo. limbo de A loucura ameaça, e sofrimento, antes suas contida nas consciências paredes do fundidas asilo, anquilentidade. começou a se manifestar A criatura de não formas era apenas o sutis, mal, mas era o perturbadoras. sofrimento em sua Na casa forma de mais Isabela, pura, luzes um piscavam equador sem acumulada, motivo. não. Eletrodomésticos Isabela ligavam gritou, e desligavam sua voz sozinhos. surpreendentemente A forte. televisão Você não vai nos às ter. vezes emitia Você é um a chiado dor deles, estático, e mas por você não breves é eles. instantes, A parecia criatura mostrar pareceu imagens hesitar borradas por de um corredores instante, escuros, como se as ou palavras de o rosto Isabela distorcido tivessem de alguém que atingido gritava. algo dentro de sua Ricardo essência começou a nebulosa. ouvir o zumbido Um lamento do agudo asilo e gutural em sua escapou própria dela. casa. Um som que Um som de parecia baixa cortar o frequência próprio ar, que parecia O vibrar em Ricardo, seus ossos, mesmo aterrorizado, fazendo seus ouvidos percebeu doerem. que a Uma criatura noite, reagia à Isabela voz de estava Isabela. folheando um dos Havia diários algo do na Dr. conexão dela deles. com a história. Ele descrevia com as uma de vítimas, suas pacientes que parecia favoritas, afetá-la. uma Ele se jovem lembrou chamada da parte dos Rosalinda, diários que que era falava uma sobre médium o Thor natural. estabilizando Mendes a fusão acreditava nuclear. que talvez ali Rosalinda houvesse era uma chave pista para a com uma convergência fraqueza. estelar. Eles O sabiam canal que não perfeito podiam para a lutar manifestação contra ela da energia. fisicamente. Em um Essa dos não era uma últimos batalha de registros, força, ele descrevia mas de um mentes, experimento de final vontades, com Rosalinda, de crença, no qual a criatura do nó era a seria manifestação fundida de um com a desequilíbrio consciência da cósmico, paciente, uma doença um na processo teia que do ele universo, acreditava que e para levaria detê-la, à transcendência, eles precisariam mas que, encontrar uma pelo tom do cura, diário, não uma parecia arma. O ter dado confronto final terrivelmente havia errado. começado. As últimas Mas a batalha batalhas era de muito Mendes mais eram rabiscos profunda do que frenéticos, eles poderiam quase imaginar. ilegíveis, E os segredos do mencionavam a universo voz e da do fé vazio estariam e a teia em se jogo. desfazendo. A câmara Enquanto subterrânea lia, tornou-se uma rajada de vento gelado invadiu a sala. A criatura, Embora a janela o vazio, estivesse fechada, pairava sobre eles. os papéis uma sobre massa a mesa flutuante de de Isabela fumaça voaram, sombras, e um que pequeno exalava porta-retrato frio caiu, sobrenatural, quebrando o e o vidro. cheiro nauseabundo Era uma de foto dela decomposição. com Ricardo, Seus olhos sorrindo, vermelhos e malévolos quando eram ela se faróis de um abaixou mal para antigo, pegar os fragmentos, fixos em Notou Isabela algo e estranho. Ricardo, No verso que de mal um dos conseguiam papéis que respirar havia voado, sob o peso que de parecia sua presença. ser uma planta O zumbido antiga era do um asilo. crescendo Havia uma ensurdecedor, anotação e as rabiscada vozes, que não estava lá agora, antes. Não com eram a apenas caligrafia gritos, peculiar mas do sussurros Dr. Mendes, diretos em suas mas com mentes, uma tinta que prometendo parecia loucura, fresca, dizia, dor e a vocês dissolução vieram, de suas e almas elas aguardam. na teia do universo. Na célula primária, Rendam-se. o sangue de Sintam Isabela a gelou conexão. nas veias. A beleza. Ela mostrou a Ricardo, que Vocês também são ficou apenas sem filamentos. palavras. A tinta Insignificantes. parecia ter sido A voz da escrita criatura naquele não era exato audível, momento, mas era uma reverberava mensagem. diretamente em A suas criatura sabia consciências. que Eles uma a intrusão estavam brutal. investigando. Ricardo, Ela os estava apesar de seu observando terror, em célula primária. tentou focar. Ricardo Ele se lembrou murmurou. de uma Nos passagem diários do mencionava Dr. uma Mendes, sessão que falava subterrânea, sobre como a onde ele ressonância fazia do os medo experimentos alimentava mais a entidade, arriscados, e como ele a a luz chamava da de verdade núcleo. e a pureza da Eles intenção sabiam que eram tinham que anátemas voltar. para ela. Não por Era um curiosidade, fragmento mas esotérico, por uma necessidade mas agora premente fazia de sentido entender, de parar a o que criatura quer se que estivesse alimentava do acontecendo. desespero, A da criatura confusão, estava do ativa medo. e estava Não se a aproximando. ouça, Isabela. A cada manifestação Ricardo gritou, ficava mais sua voz claro rouca, que a lutando ameaça não contra a estava pressão contida mental. no asilo. Ela se alimenta Ela do estava nosso se espalhando medo. como Resista, uma doença. Isabela, Uma ressonância embora do sentisse caos cada que havia fibra de causado seu o apagar secretar para se a entregar segunda ao pânico. incursão ao asilo Lembrou-se da da luz menção silenciada do Dr. foi Mendes diferente da sobre primeira. a capacidade Não havia de mais a Rosalinda de surpresa do canalizar a desconhecido, energia, mas uma e se a resolução criatura sombria, fosse uma misturada manifestação com um terror deturpada mais dessa profundo. energia. Mas Eles pudesse sabiam ser o que esperar. purificada? E Ela isso se era, concentrou na de alguma imagem dos forma,
pacientes do pior, asilo. O ar Suas ao vidas redor do roubadas, asilo suas parecia mentes ainda mais quebradas. denso, A o criatura silêncio era a mais expressão opressor, da dor deles, como se o lugar mas não estivesse era a dor em segurando a si, você é respiração, uma prisão, antecipando vazio. sua chegada. Isabela A gritou, rir nas sua paredes voz parecia ressoando com uma retorcer força de forma que mais surpreendeu agressiva, até a si e as mesmo. sombras Você sob as não é o árvores universo. pareciam mais O universo é esculturas, vida, mais é luz, profundas. é amor. Você Com é uma apenas escuridão um erro, que parecia um grito de absorver dor a luz que se tornou ambiente. uma doença. A Desta criatura vez, pareceu estavam hesitar mais por um preparados, instante, como se as Ricardo palavras havia de Isabela trazido tivessem lanternas mais atingido algo potentes dentro de que sua de primeiros essência socorros nebulosa. e até Um um lamento contador agudo e Geiger, gutural na escapou esperança dela, de detectar um som alguma que anomalia parecia cortar o energética próprio ar. mensurável.
Isabela tinha uma mochila com os diários do Dr. Mendes, lembrou-se da rudimentar que havia desenhado com base em algumas plantas antigas era um elemento estável, ao entrar de conter o cheiro de ozônio e putrefação era mais forte, quase sufocante. Fosse o antídoto para o caos que a criatura representava, como um trovão distante, olhou ao redor da câmara, recusava a ir embora, fazendo seus ouvidos fragmentos de metal e uma dor de cabeça latejar em que parecia um pedaço de rocha escura, antes com veios brilhantes. Era uma forma era um coro baixo, usado em algumas das antigas instalações de pesquisa da região de Isabela, todas as direções, os diários, do próprio ar das paredes. Sobre o tório. Essa é a melodia do vazio que Mendes apontando para o fragmento de rocha e sussurrou, com a voz inundada pelas vozes da criatura, que era a linguagem da entidade. Ela se lembrou de uma nota de rodapé e varreu o corredor quase ilegível, onde Mendes parecia ter se deteriorado ainda mais, quando submetido a uma frequência ressonante. O mofo poderia atuar como um amortecedor para a convergência e a poeira flutuava no ar, brilhando nos feixes de luz. Ele falou sobre ser um amortecedor, como partículas de um sonho macabro. Mas precisa de uma frequência. Encontrar a célula se aproximando, ou suas sombras alongadas engolindo no diário e na mensagem. O ar ficou tão pesado na rachadura que resistia a cada movimento. Na sala do Dr. Ricardo sabia o que tinha que fazer. Que a fumaça escura ele era um engenheiro azulado, havia surgido. Ressonâncias. Eles voltaram para a sala do escritório. Ele precisava de uma fonte de energia para criar a frequência. O brilho azul pulsante ele era mais olhou intenso. Para a estrutura metálica bizarra do altar. Era quase insuportável. O antigo gerador modificado. Com a ajuda de uma barra de ferro reativá-lo, Ricardo mesmo que por alguns segundos, eles conseguiram alargar ainda mais a fenda, revelando um túnel estreito e escuro que descia para as profundezas. Apontando. Ele a chamava de Umbra Mortis, a sombra da morte. Isabela leu um trecho recém-descoberto do diário, o local onde a teia cósmica se conecta diretamente com a consciência, e ela lançou com o vazio. O medo era um peso esmagador, mas a determinação de Isabela e de Ricardo era mais forte. Eles desceram pelo túnel invisível, a luz de suas lanternas, mal conseguindo furar a escuridão abissal. Isabela se colocou entre ele e a criatura, e ainda mais olhos fixos na abominação. Ela sabia que precisava mantê-la distraída, usar o único poder que se tornaram mais claras, mais pessoais, chamando seus nomes Isabela em tons distorcidos, sua voz prometendo segredos, prometendo dor. Até Ricardo a si mesmo. Ouviu. Você não é o universo, respirar o universo direito. É vida. Isabela ofegou, é amor. A mão sobre o peito. Você é apenas um erro, um grito de dor que se tornou uma doença. Com a criatura pareceu ser atingida pelas palavras de Isabela. Um gemido agudo escapou dela, com paredes. Seu corpo de sombra vacilou. As vozes em suas mentes havia uma espécie de altar rudimentar, como se estivessem com pedras ásperas, parte delas concordando com emaranhados de fios enferrujados se conectavam a uma estrutura metálica bizarra que Ricardo reconheceu como partes de um emaranhado, gerador de energia, enferrujados e o metal de forma grotesca. Como se tivesse sido fundido, mas ele trabalhava com a velocidade da necessidade. Era o núcleo. Ele identificou os principais cabos. O brilho azul emanava da base do gerador. Ele precisava inverter a corrente, canalizar a energia do nó através do tório, criando uma ressonância de estabilidade que pudesse neutralizar a frequência caótica da criatura. Ele encontrou o fragmento de tório bruto e pesado agora eram gritos de agonia, ponto estratégico do gerador, onde a energia que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Sobre os fios. De repente, reconectando-os de forma metálica no altar, começou a vibrar violentamente, que recebia a criatura, sentindo a intenção de Ricardo, voltou sua fúria para ele. Seus tentáculos de sombra se estenderam novamente, desta vez mais numerosos, mais rápidos, como serpentes famintas. Agora era avassalador. Isabela se jogou para o lado, evitando um ataque, e gritou um alerta para Ricardo. Ela se manifestou. Com um último esforço, Ricardo fez a conexão final. Ele sentiu um formigamento intenso, uma corrente de energia percorrer seu corpo. Mas ele acionou um velho botão enferrujado no painel do gerador. Por um instante, nada aconteceu. O zumbido continuou, a criatura pairava, e o desespero ameaçou engolir era apenas um vazio. Então, uma ausência, mas dois pontos de luz vermelha e malévolos brilhavam com o brilho azul do vazio, estar os olhos, mas com uma luz dourada e com uma intensidade que parecia emanar do fragmento de tório. A luz dourada se materializava, confrontando a fumaça escura da criatura insuportável. O zumbido e as vozes se transformaram em um único grito agudo e dissonante que parecia rasgar uma frequência constante da realidade. Um som harmônico que ressoava movendo-se com uma lentidão perturbadora de suas mentes começou a flutuar em direção a eles, substituídas por uma sensação de paz e clareza, como se uma névoa tivesse sido dissipada.
A criatura reagiu com uma dor indescritível. Ela se contorceu, seus membros de sombra chicoteando o ar, e um lamento agudo e desesperado escapou dela, um som que não era mais raiva, mas agonia pura. A luz dourada do tório parecia queimá-la, desfazê-la. Sua forma começou a se dissipar, a fumaça escura se tornando mais fina, seus olhos vermelhos diminuindo em intensidade. O vazio estava sendo desfeito, sua frequência caótica neutralizada pela estabilidade do tório. Não era uma destruição violenta, mas uma reversão, um retorno ao equilíbrio. A criatura não era um ser maligno por natureza, mas uma anomalia, um erro na teia cósmica que havia se alimentado do medo e do caos. A luz dourada inundou a câmara, preenchendo cada canto, purificando o ar, dissipando o cheiro de decomposição. O frio sobrenatural recuou, e uma sensação de calor reconfortante os envolveu. A estrutura metálica no altar parou de vibrar, o gerador modificado, agora parecendo um monumento à sua própria loucura. Finalmente, com um último suspiro sibilante, a criatura se desfez completamente, dissolvendo-se em uma névoa dourada, que subiu pelo túnel e se dispersou no ar, levando consigo os lamentos e os gritos das almas atormentadas. O brilho azul em sua base desapareceu, e o zumbido cessou. O silêncio que se seguiu não era opressor, mas um silêncio de paz, de alívio. Isabela e Mikado caíram de joelhos, exaustos, mas ilesos. Seus corpos estavam doloridos, suas mentes esgotadas, mas seus corações estavam cheios de um sentimento indescritível de vitória e de uma paz que nunca haviam conhecido. A batalha havia sido travada e vencida. O apagão na Península Ibérica, a loucura do Dr. Mendes, as almas perdidas do asilo, tudo estava conectado, e tudo havia sido resolvido por suas mãos. A luz dourada que emergiu do asilo da luz silenciada. Na madrugada daquela noite não foi vista por muitos. Os poucos que testemunharam o brilho etéreo que se elevava do antigo sanatório pensaram ter visto uma estrela cadente ou talvez um fenômeno atmosférico incomum. Ninguém poderia imaginar que era o eco de uma batalha cósmica, um confronto entre a ordem e o caos que havia se desenrolado nas profundezas da Terra, travado por dois seres humanos contra uma entidade inimaginável. Quando Isabela e Mikado emergiram do asilo, o sol já começava a atingir o horizonte com tons de rosa e laranja, anunciando um novo dia. O ar estava limpo, purificado, sem o cheiro de ozônio ou putrefação. O asilo, embora ainda em ruínas, parecia ter perdido sua aura de malevolência. As sombras pareciam menos densas, as janelas quebradas, não mais como olhos vazios, mas como aberturas para o céu. Era como se a alma do lugar tivesse sido libertada. Eles caminharam de volta para a cidade em silêncio, de mãos dadas, a exaustão física e mental pesando sobre eles. O carro de Ricardo, para sua surpresa, ligou sem problemas, a bateria completamente carregada, como se o equilíbrio energético tivesse sido restaurado, não apenas no asilo, mas em toda a área circundante. Os dias que se seguiram foram de recuperação e reflexão. Isabela e Ricardo tentaram voltar à normalidade, mas a experiência os havia mudado para sempre. O ceticismo de Ricardo havia sido quebrado, substituído por uma profunda reverência pelo inexplicável e uma compreensão de que a ciência, por mais avançada que fosse, era apenas uma lente para ver uma pequena parte da vasta tapeçaria da existência. Ele passou a respeitar os mistérios do universo de uma forma que nunca havia feito antes, vendo a conexão entre a teia cósmica e os neurônios do cérebro, não como uma coincidência poética, mas como um indício da interconexão fundamental de tudo. Isabela, por sua vez, sentia uma paz que nunca havia conhecido. A dor das almas do asilo havia se dissipado de sua mente, e ela sentia que, de alguma forma, havia cumprido sua missão para com elas. Ela continuou seus estudos históricos, mas agora com uma nova perspectiva, buscando as verdades ocultas por trás das lendas, compreendendo que o folclore e o sobrenatural eram muitas vezes ecos distorcidos de eventos reais, incompreendidos pela ciência da época. Ela se tornou uma defensora da cura e da compreensão, acreditando que a verdadeira loucura não estava naqueles que viam o invisível, mas naqueles que se recusavam a ver a verdade. O apagão na Península Ibérica nunca foi completamente explicado pelas autoridades. As teorias sobre falhas de cabos, devido a oscilações atmosféricas induzidas, circularam,
mas eram insuficientes para explicar a extensão e a natureza do evento. Para o mundo, foi um mistério tecnológico. Para Isabela e Ricardo, foi a prova de que algo maior, mais antigo e mais misterioso estava em jogo no universo. Uma teia de energias e consciências que se estendia muito além da compreensão humana. O terror deixou marcas. Sim, pesadelos ocasionais ainda os assombravam, e o cheiro de ozônio às vezes parecia flutuar no ar, mesmo quando não havia fonte. Mas essas eram cicatrizes, não feridas abertas. Elas os lembravam da escuridão que haviam enfrentado e da luz que haviam encontrado dentro de si mesmos e um no outro. Sua fé foi testada e fortalecida. Não apenas a fé em algo maior, mas a fé na capacidade humana de superar o terror, de encontrar a luz na escuridão mais profunda. Eles se tornaram mais gratos pelos pequenos momentos de alegria, pelos laços de amor, pela beleza do mundo, que agora viam com olhos renovados que eles se casaram em uma pequena cerimônia em Velascor, sob um céu estrelado que parecia brilhar com uma intensidade especial. O Ricardo continuou seu trabalho como engenheiro, mas agora dedicava parte de seu tempo a estudar fenômenos energéticos incomuns, publicando artigos em revistas especializadas, muitas vezes com pseudônimos, sugerindo novas teorias que combinavam física e metafísica, desafiando o paradigma estabelecido. Isabela abriu uma pequena livraria e um centro de pesquisa em Velascor, onde compartilhava histórias e conhecimentos sobre o folclore local, muitas vezes entrelaçando-os com os eventos reais que havia testemunhado, mas de forma tão sutil que apenas os mais perceptivos poderiam entender a verdadeira profundidade de suas palavras. O asilo da luz silenciada permaneceu abandonado, mas não mais temido. A lenda de sua maldição diminuiu, substituída por um silêncio reverente. O brilho dourado daquela madrugada havia limpado o ar, e a terra sob suas fundações parecia exalar uma energia de cura, não de sofrimento. Alguns diziam que, em noites claras, uma luz suave ainda podia ser vista emanando do local, uma luz que lembrava não o horror, mas a paz. A história de Isabela e Ricardo, do grande apagão e do vazio, tornou-se uma lenda sussurrada entre os mais velhos de Velascor. Uma história de amor, sacrifício e a coragem de enfrentar o desconhecido. Uma prova de que, mesmo quando o mundo mergulha na escuridão, a luz da esperança, da fé e da verdade pode brilhar mais forte. Eles aprenderam que o universo é vasto e misterioso, muito além da nossa compreensão. A ciência nos dá ferramentas para explorar, mas a fé nos dá a coragem para acreditar no que não pode ser visto. Como diz em João 1:5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E para você, que acompanhou essa jornada arrepiante até o fim, eu peço: se essa história de mistério e superação tocou você, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal Rastros do Medo para não perder nenhuma das nossas próximas imersões no inexplicável, e ative o sininho para receber todas as notificações. E não pare por aqui. Se você ficou com um gostinho de quero mais, saiba que tem mais um vídeo esperando por você no canal, aparecendo na tela agora mesmo. Clique e continue explorando os segredos que o mundo esconde. Até!